Meus amigos, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, foi fazer uma palestra em Oxford, na Inglaterra. E lá, ele que é uma das pessoas mais, talvez, arrogantes e autoritárias do Brasil, lá ele foi obrigado a escutar o que ele não queria. Isso talvez vocês já tenham visto. Mas eu acho que muita gente perdeu uma análise aqui que é muito mais profunda e que a gente precisa fazer para entender o que está acontecendo. Então, sem mais demora, sem mais enrolação, vou passar o vídeo aqui para vocês. E em cima desse vídeo a gente vai comentar e vai trazer os dados e os fatos, porque eu tenho certeza que a imprensa vai mentir, vai desinformar sobre isso aqui, como já está fazendo. Vamos lá. Essa aqui é a fala dele hoje, onde ele foi interpelado por pessoas da plateia. Eu vou passar para vocês, se vocês estiverem de fone de ouvido é até melhor para escutar, mas de qualquer forma eu vou falar o que as pessoas que estão na plateia falaram para ele, né? Vamos lá. Então, na presidência do TSE, eu precisei lidar com a minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude. A moça falou pra ele aqui, isso é mentira. Eu vou colocar pra vocês, porque realmente não dá pra ouvir se não tiver de fone de ouvido, tá? Mas eu vou colocar. A moça acabou de falar pra ele. Ele falou, é o voto impresso com contagem pública que é o caminho da fraude. A moça falou, isso é mentira. No Brasil, porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom, muito bem. E o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Aí essa outra pessoa que tá aqui fala o seguinte pra ele, um homem fala o seguinte pra ele, como que a gente vai confiar nas urnas, sendo que o cara que vai presidir, né, vai presidir obviamente a contagem das urnas, é o cara que soltou o maior ladrão da história. Isso é a pessoa falando pra ele, ok? Vamos lá. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui E ele... É estranho ouvir isso dele, né? Falar que a gente tá enfrentando um déficit imenso de civilidade no Brasil. Lá ele não tá acostumado a ser questionado aqui, não pode ser questionado aqui, até porque aqui com uma caneta, ele ou qualquer outro ministro do STF acaba tirando os direitos, tirando a liberdade, tirando a renda de quem ele quiser. Porque tem gente aqui disposta a cumprir o autoritarismo que eles emanam. Mas pessoal, vamos trazer algumas coisas aqui porque é interessante. Porque ele falou de contagem pública manual. O que estava sendo pedido, e a gente pode ver aqui no relatório do Felipe Barros, né? Era uma contagem pública manual, isso é o que estava sendo pedido, tá? Na PEC, era uma contagem pública manual in loco, no local do registro. Não é mais aquela contagem antiga onde junta todo mundo e lá o pessoal conta tudo misturado, embaralhado, né? Que o Barroso chamou de retrocesso, na minha opinião, o que ele falou ali, que deu a entender que seria aquele tipo de contagem antiga. Não, seria uma contagem no local, com fiscais dos partidos, fiscal do PT, fiscal do PSDB, fiscal de qualquer partido que quiser estar lá, e também a população em cada um dos locais de voto, né? Então, fazia votação, cada sessão eleitoral tinha, sei lá, 300 eleitores, mais ou menos, se eu não me engano essa é a média. Então, você contaria aqueles votos, geraria... o relatório da urna seria enviado. Essa é a contagem pública que era prevista, tá? Aqui, ó. Apuração que consiste na contagem dos votos impressos na própria sessão eleitoral, diante de eleitores e fiscais de partidos, gerando um documento, né? Então, basicamente, é isso que ele está falando. Totalização consiste na soma de todos os votos de todas as sessões eleitorais, após a apuração realizada por autoridades, tá? Pelo que eu entendi aqui que o Barroso entendeu... O que ele fala aqui, quando ele fala em retrocesso, ele está falando de algo que já aconteceu e que não era assim. Vamos lá. Resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Então ele está tratando, quando ele fala volta, isso aqui ele mentiu. Isso aqui ele desinformou.
Porque não é para ser igual era antigamente. Agora a totalização seria feita na própria sessão. E não uma contagem ampla com várias sessões, como era feito antigamente. Né? Mas o pior, pessoal, a gente tem que ver... eu vou trazer só um pedacinho da matéria da CNN, porque tem mais coisa que a gente vai falar aqui, tá? Aqui a CNN, obviamente, né, defendendo o Barroso, né, falando aqui, viramos um país de ofensas, diz Barroso após ser interrompido em Oxford. Ele vai para outro país, que é gravíssimo, na minha opinião. Um ministro do STF não tem que fazer isso, não tem que virar garoto propaganda de difamação do próprio país. Independente do que ele concorde ou discorde aqui, um ministro do STF não tem que viajar para países falando mal do país onde atua. Isso aqui é um absurdo, você nunca vai ver um juiz da Suprema Corte americana fazendo isso. Né? Isso aqui é um absurdo, é só realmente no Brasil que isso acontece. Pra ver que realmente não há respeito às instituições, aqui a gente tá vendo com a instituição que não respeita. Mas olha que engraçado. Oferecer resistência aos ataques contra a democracia? Quem atacou a democracia? Quem tá rodando um inquérito ilegal lá? Perseguindo opositores e aliados do presidente? Né? Inquérito ilegal, inconstitucional, não é ataque à democracia, né? Prisão de jornalista, prisão de deputado, cassação de mandato de deputado, né? E que é contra a Constituição. E é engraçado ele falar de ataque contra a democracia, porque ele foi advogado do Cesare Battisti, né? O terrorista comunista que matou 4 pessoas para tentar implementar o comunismo na Itália, né? E ele foi advogado e conseguiu a liberação e atuou no processo de exílio político que foi concedido pelo Lula. Né? O Lula concedeu o exílio político no Brasil a um terrorista comunista que matou 4 pessoas. E aí ele falou que impedir esse abominável retrocesso. Impedir? Isso aqui não tá muito errado, não? Impedir a função de um ministro do STF atuar para impedir algo que tem que ser decidido pelo Congresso? Isso aqui tá certo? Atuar para impedir algo que tem que ser decidido pelo Congresso? Vocês estão de brincadeira comigo? Ele fala abertamente, eu atuei para impedir. Olha aqui, olha aqui. O voto impresso contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi. Meu Deus, gente. Meu Deus, e ele fala que é a volta ao voto impresso, mas tudo bem, vamos supor, não, o Barroso não quis dizer isso, né? Realmente tinha contagem pública de votos, aqui na PEC do Felipe Barros, tinha essa contagem pública, era um requisito, era um pedido, ok, né? O Barroso não quis dizer, vamos dar o benefício da dúvida para ele e dizer que ele não quis dizer, e presumir que ele não quis dizer que a gente estava voltando ao processo, né? Apesar dele ter dito isso, né? Vamos falar que ele tá realmente falando da contagem pública dos votos, conforme tá aqui na PEC, que não é, porque ele disse que ia voltar ao que era todo o sistema de fraude, a gente não ia voltar porque não ia ser nada parecido com antigamente, né? A contagem seria feita na sessão. Tá, mas vamos dar o benefício da dúvida. E ele realmente tá criticando o que tá aqui na PEC. Então, tem outro vídeo dele, que na minha opinião seria até mais eficaz de ter sido questionado, onde ele fala isso aqui, pessoal. Olha que absurdo. Vamos lá, vamos escutar. Não é possível esse comprovante, como desavisadamente defendem, que o eleitor saia da cabine de votação com o comprovante físico do seu voto. Pela singela razão de que isso seria o fim do sigilo do voto. O voto secreto é previsto e garantido na Constituição, foi uma conquista que veio juntamente com a criação da Justiça Eleitoral e depois consagrada em todas as constituições. Porque se sair o eleitor com o comprovante do seu voto, ele ficaria exposto a ter que exibir esse comprovante ao traficante, ao miliciano, ao coronel local ou a quem tivesse pretendido comprar o voto, violando a sua liberdade de escolha e o sigilo do... Ok, Barroso, mas ninguém falou em nenhum lugar dessa PEC aqui, fala que o eleitor vai sair com o voto, vai sair com o comprovante de voto, em nenhum lugar fala isso. O que você tá combatendo aqui? Hã? O que você tá falando aqui? Porque em nenhum lugar isso é dito. Em nenhum lugar na PEC fala que o eleitor sai com o voto. Não. É feita
uma impressão, o eleitor confere através de um painel de acrílico, ele não tem contato com aquele recibo, e o recibo cai numa urna e o eleitor também não tem contato. Ninguém tá levando pra casa um recibo do voto, não, pra mostrar pra coronel, miliciano, traficante, não. Então, a questão, ainda que a gente dê o benefício da dúvida, que você simplesmente se confundiu ali na sua fala em Oxford, alguém tem que te questionar a respeito disso. Por que que você mentiu? Por que que você falou que é algo que não está na PEC e que estava sendo defendido? Ninguém defendeu que o eleitor vai levar o voto. Meu Deus do céu, para de viajar o mundo falando mal do Brasil, cara. Isso não é seu papel como ministro da Suprema Corte. Não é possível que não tem... E a imprensa, meu Deus, a imprensa bajula o cara como se tivesse tudo certo. Nossa senhora. Olha aqui que engraçado. E aí cita um monte de falas dele. Olha aqui. A imagem do Brasil vive o desprestígio de uma ascendente devastação da Amazônia. Peraí, mas a maioria da devastação da Amazônia aconteceu nos governos petistas, cuja soberania nós estamos perdendo não para outros países, estamos perdendo para o crime organizado. Ou seja, o cara sai, faz uma tour mundial falando mal do país dele, né? Faz um comentário completamente equivocado, que foi esse aqui, é questionado, se irrita, acha que isso é falta de civilidade. Mas a questão é que, no início dos trabalhos do TSE desse ano, você mentiu, você faltou com a verdade. Ou você consegue me mostrar na PEC, que você inclusive fala que você atuou pra impedir, o voto impresso, cara. Isso é um absurdo, isso é prerrogativa do Congresso, não é prerrogativa de ministro do STF, nem de presidente do TSE. O que vocês têm que fazer é cumprir o que o Congresso decidiu. Fazer cumprir o que o Congresso decidiu, não é atuar pra impedir. Meu Deus do céu. E tem gente que tá achando que tá tudo normal no país. Tá tudo normal no país. Então você tem que ser questionado por isso aqui. Por que que você disse... Por que que você falou coisa que não tá na PEC. Que tava na PEC do voto impresso, que é que as pessoas sairiam com comprovante, sendo que isso não tá em lugar nenhum da PEC. É um absurdo a segurança. E tem gente que por muito menos o TSE impediu de receber pelos seus trabalhos. Tem jornal que não recebe pelos seus trabalhos, jornalista, comunicador que não recebe pelos seus trabalhos, por muito menos, porque supostamente estavam espalhando mentiras sobre o sistema eleitoral. Isso que o Barroso fez aqui é o quê? Ele atuar para impedir. Você julga. Barroso, você não pode atuar para impedir decisões do Congresso, porque você julga os congressistas. O seu papel é julgar os congressistas. Então você não pode ir lá e falar para eles que eles devem votar de um jeito ou de outro, meu Deus do céu. Isso é a coisa mais óbvia do mundo na democracia. E você quer falar aqui que você estava protegendo o país dos ataques à democracia? Não dá, gente. Não dá. Não dá. Enfim, espero ter jogado uma luz aí pra a gente entender o perigo e o risco das falas do Barroso de hoje, né? Curta, se inscreva, compartilhe. Esse é um vídeo muito importante. Fiquem com Deus e até o próximo.